Fala, estudante, tudo tranquilo? Hoje vamos falar sobre substância e material. Você sabe a diferença entre essas duas coisas? Então, vem comigo que esse é o tema da aula de hoje. Antes de começar, peço que você dê o like no vídeo e se gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você vai receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Então, bora para a aula. Substância pura e material. Na aula passada, a gente já falou sobre substância. Substâncias é formada por um único tipo de molécula dentro de um recipiente. E existem substâncias simples e substâncias compostas. Nesses dois balões aqui, ó, está exemplificando o primeiro, né, apenas com moléculas de oxigênio, que é uma substância simples, e o segundo balão, que contém moléculas do gás metano. Então, várias moléculas do metano, né, forma a substância composta metano. Então, quando a gente diz substância, o próprio termo já quer dizer que é puro, porque se tem uma outra molécula ali no meio desse primeiro balão, além do oxigênio, já seria uma mistura, não mais seria uma substância. Tá, e o que são materiais? Material é a porção da matéria que contém mais de uma substância. Se o material tiver uma utilidade, né, pode ser chamado de objeto. Esse material é um objeto. E na natureza é muito complicado, muito difícil obter uma substância que é 100% pura. Então os químicos devem trabalhar com valores que não atrapalham na obtenção ou na realização de algum experimento. Dependendo do uso, vai se utilizar um material com determinada pureza. Isso em laboratórios químicos precisa-se, né, de substância com alto grau de pureza. Vou exemplificar aqui para vocês. Vamos pensar aqui, ó, nesses três tipos de água que estou apresentando para vocês. No primeiro tem uma cachoeira aqui, ó, com uma água bem azulada, bem bonita, né? Essa água pode ser ideal para o consumo humano, por ter muitos sais minerais, né? Ou talvez não possa ser utilizada pelo ser humano pode ser metais pesados ou algum outro contaminante. Mas uma água pode ser boa para o consumo humano por ter minerais, sais minerais, para manter o bom funcionamento do corpo humano, é prejudicial para utilizar aqui numa bateria de carro, numa bateria automotiva. Para se utilizar a água que é necessária utilizar nessas baterias precisa ser água destilada. A água destilada é uma água que passou pelo processo de purificação que se chama destilação. Tá aí um laboratório químico ou farmacêutico precisa de água mais pura ainda, uma água que passou por 2 vezes ou até mais pelo processo de destilação. Seria uma água bidestilada ou até mesmo outros processos mais sofisticados do que a destilação. Então, vamos falar mais sobre esses materiais. Olhando essa figura aqui, eu coloquei 4 imagens, né, com 3 copos e o último ali, ó, que é o ouro 18 quilate. No primeiro recipiente tem água e álcool. No segundo, água e óleo. No terceiro, água e areia. E o terceiro é o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é constituído por 75% de ouro e 25% de outros metais, podendo ser cobre ou prata, entre outros metais. A gente pode analisar esses materiais, né, esses objetos, e diferenciá-los em 2 grupos. Quando eu olho aqui o copo de água e álcool, eu não consigo diferenciar. Se não tivesse escrito aqui embaixo que é água e álcool, eu não saberia, porque tem só um aspecto nesse copo. No segundo, eu já consigo diferenciar. Aí dentro tem um produto transparente e um meio amarelado. No terceiro copo também.
Ali é visível a existência de dois materiais. O último, né, o 18 quilates, também não consigo enxergar a diferença ali, né, se tem ou não mais metais, se não tivesse escrito. Então, a gente, olhando apenas essas figuras, a gente pode perceber que existe uma classificação dos materiais. E vamos detalhar essa classificação. Podemos classificar aqui os materiais em homogêneos e heterogêneos. Esses materiais aqui do primeiro recipiente, temos a água e o NaCl. Quando mistura água e sal, obtemos então uma mistura que não conseguimos diferenciar fases, não conseguimos diferenciar qualquer distinção, né, nesse recipiente. Já no segundo aqui, ó, no gelo com água e areia, podemos diferenciar aqui, ó, três fases no caso, né? Então, quando tem duas ou mais fases, é chamado de material heterogêneo. E então, o que seria, né, esse material homogêneo? Vamos detalhar, olha só. O material homogêneo apresenta uma única fase, por isso às vezes é chamado de material monofásico ou mistura monofásica. Cada porção homogênea, o que é fase, né? Cada porção homogênea de um sistema. A gente pode pegar esse recipiente aqui, ó, em todos os pontos da água com sal, vai ter o mesmo aspecto. Então, aqui nesse recipiente, possui então, os componentes são duas substâncias, mas apresenta apenas uma única fase. Como exemplo, né, de material homogêneo, temos aqui as soluções. Note que podemos ter uma solução no estado sólido, no estado líquido ou gasoso. Trouxe aqui um exemplo no estado líquido e um exemplo de solução no estado sólido. Temos aqui a água com sal. E no segundo é o ouro 18 quilates. Toda solução precisa de um soluto e um solvente. O soluto é o que está sendo dissolvido, está em menor quantidade. E o solvente é o que dissolve. O solvente vai estar em maior quantidade. Então, no primeiro recipiente, o solvente é a água. E no segundo ali, né, no ouro 18 quilates, o solvente é o ouro. Agora vamos ver aqui os materiais heterogêneos, né? O material heterogêneo apresenta duas ou mais fases. E, mais uma vez, né, a fase é cada porção homogênea de um sistema. Nesse recipiente aqui, ó, podemos notar a presença de dois componentes, que é a água, que constitui a água no estado líquido, e a água também que está no estado sólido, mas é uma só substância, que está em dois estados físicos diferentes. E a areia. Então, aqui temos dois componentes em três fases. E exemplo, né? Exemplo desse material heterogêneo foi dado aqui nessa primeira imagem, né? Então, distinguindo, né? Fazendo essa distinção. O primeiro e o último, a primeira imagem e a última, né? O copo com água e álcool é homogêneo, assim como o ouro 18 quilates. A água e óleo e água e areia é heterogêneo. Os materiais heterogêneos também podem ser classificados. Dentro dos materiais heterogêneos tem mais uma classificação. Podemos diferenciar os agregados dos coloides. Olha só, agregado é um tipo de material heterogêneo, cuja multiformidade é constatada por meio de instrumentos de baixa resolução. Basta a gente olhar, a gente já identifica que é um agregado. O exemplo aqui, ó, é o granito. A gente, olhando o granito, a gente consegue diferenciar diferentes partes que constituem o granito. E já os coloides é um tipo de material heterogêneo cuja multiformidade é constatada apenas por meio de instrumentos de alta resolução. Um exemplo de material coloide é o sangue. A gente olhando sem nenhum instrumento, sem nenhum equipamento,
podemos imaginar, perceber, né, ali, tem um aspecto de que é homogêneo. Mas quando coloca o sangue em um microscópio, é possível notar as diferentes partes que constituem o sangue. Isso não aconteceria, por exemplo, se eu colocasse água e sal no microscópio. Não conseguiria ver distinção nenhuma entre fases. E os materiais colóides já é possível ter essa distinção. Então, outros exemplos de material coloidal. O leite é um exemplo de material coloidal. A maionese também é outro exemplo. Vamos aqui, resolver um exercício para verificar o que aprendemos aqui nessa aula. Primeiro, né, nesse exercício aí, é para julgar se o item está certo ou errado. Marcar um C ou um E. Se estiver certo e E estiver errado. Julgando, né, tendo como base esse sistema 1, 2 e 3 aqui embaixo. O sistema 1 é formado por água. O sistema 2 tem aqui uma água gaseificada. E no sistema 3 tem água e óleo. Então, vamos ler os itens e julgar se está certo ou errado. O item 1 está dizendo assim, o sistema 1 é homogêneo. Vou parar e analisando aos poucos. O sistema 1 tem apenas água ali nesse recipiente, né? É homogêneo. Até aí está tudo bem. Vamos continuar a leitura. Por apresentar um aspecto descontínuo de ponto a ponto. Espera aí. O sistema 1 é homogêneo, tá certo. Mas não apresenta aspecto descontínuo. Aqui, para esse item ficar correto, teria que estar falando que apresenta aspecto contínuo e não descontínuo. Então, esse item está errado por causa disso. Apresenta aspecto contínuo. Então, item errado. Vamos aqui para o próximo. Vou fazer a marcação aqui do item como errado. Próximo item. O sistema 3, olha só, o sistema 3 é heterogêneo por apresentar duas fases. Olha só, o sistema 3 aqui é a água e o óleo. Eu acho que eu disse por apresentar 3 fases, né? Aqui está dizendo que são 2 fases. Sim, o sistema 3 é heterogêneo, tem aqui a água e o óleo, né? E apresenta 2 fases. Esse item está correto. Então, vou colocar um C aqui. Terceiro item, o sistema 2 é homogêneo. Esse sistema 2 aqui é homogêneo. Peraí. Pois o gás está dissolvido no líquido. Realmente, na água gaseificada, parte da água está dissolvida no líquido. Mas aqui no copo, né, eu consigo notar a diferença entre as fases. Se eu olhar em todos os pontos desse sistema 2, eu consigo ver diferença. Ele não tem aspecto homogêneo. Tem a fase aqui do líquido e tem a fase das bolinhas do gás. Então, o sistema 2 não é homogêneo. Aqui é heterogêneo. Então, esse item 3 está errado. Vamos ver esse quarto item. Os sistemas 2 e 3 são heterogêneos por apresentarem aspectos multiformes, com mais de uma fase. Isso mesmo, multiforme, mais de uma forma, né? Então, o sistema 2 e 3 são heterogêneos. Bom, essa foi a aula de hoje. Falamos então sobre materiais e substância. Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!